Shalom, graça e paz a todos vocês. Aqui Pastor Wagner Muniz e esse é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E hoje, meus amados, nós vamos aqui estar falando sobre um tema muito importante. Quem era o gigante? Quem era os Néfilins? Então, depois da vinheta, bora pro vídeo? Ajude-nos. Ajudar vocês? Tentamos ajudar a sua espécie uma vez e perdemos tudo por causa dos homens. Nem tudo. Podemos salvar o que restou e servir de novo o Criador. Sua cobra traiçoeira! Antes de continuar esse vídeo, esse estudo, quero convidar a todos os nossos irmãos, os inscritos nesse canal, a deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Quem era os gigantes lá de Gênesis, capítulo 6? Do que a Bíblia está falando a respeito desses gigantes que haviam, meus amados irmãos? Quem eram os Néfilins? Porque no hebraico está Nefal, que significa Néfilins. E quem é esses Néfilins? Meus amados irmãos? Então esse vídeo nós vamos aqui vamos debater, vamos discursar aqui, tentando eliminar essa dúvida que causa aí muita confusão entre as pessoas que são leigas no assunto, que não entendem, meus amados? Vamos estar aí tentando saber quem que era esses gigantes. Amém? Então lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso de número 4, está dizendo assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, e delas geraram filhos, e este era valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, meus amados, tem duas linhas de raciocínio, Tem duas linhas teológicas que os teólogos defendem, Quando a Bíblia está dizendo aqui os filhos de Deus, ele está falando aqui da linhagem de Sete, que eram os filhos de Deus, que são aqueles que começaram a buscar o Senhor, ou seja, pessoas íntegras moralmente, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que eram piedosas a Deus. Então esses eram os filhos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então por que acontece muitas das vezes confusão? É porque quando você busca uma concordância com a palavra filhos de Deus, você vai encontrar também os filhos de Deus no livro de Jó. Parece que também em Salmos, um dos Salmos, eu não me recordo agora o capítulo. E tem também uma outra parte da Bíblia que fala dos filhos de Deus. E nessas partes que fala sobre os filhos de Deus, eles estão ali realmente, a Bíblia está traduzindo realmente no sentido de anjos, Anjos, eles estão falando sobre anjo. Mas aqui em Gênesis 6, capítulo 4, não. Aqui ele nos traz a linhagem de Sete, A linhagem de Sete. A outra linha teológica, meus amados irmãos, é a linha teológica dos anjos caídos,
anjos caídos, que eles pegam lá do livro de Enoque, que foi ali, foi alguns anjos, eu não sei o número certo desses anjos, eu acho que foi 7 ou 9, uma coisa assim. Eram vários anjos, e eles desceram para a terra, e esses anjos tiveram relações sexuais com as mulheres daqui da terra, e por conta dessas relações nasceram os gigantes da terra. Só que essa linha teológica, meus amados irmãos, é uma linha assim um tanto quanto ridícula, né? É muito forçada essa linha teológica aí, sabe por quê, meus amados irmãos? Porque anjo, ele não pode ter relacionamento, né? Os anjos, eles são assexuados, eles não têm sexo, né? Eles não são nem homem, eles não são nem masculino nem feminino, eles são anjos, simplesmente anjos, né? E eles não têm desejos sexuais. Então, essa linha teológica já é de imediato descartável. Mas nós vamos ver mais o porquê que essa passagem traz tanta confusão assim, meus amados. É devido ao livro apócrifo, né? Pseudo-epígrafo, né? Que são livros não considerados inspirados e não dignos de confiança. E eles acreditam nessas versões, e ali eles dizem que os anjos desceram para a terra e ali tiveram contato com as mulheres aqui da terra, aonde veio nascer os gigantes. A confusão, meus amados irmãos, ela é gerada ali a partir do versículo 4, né? O versículo 4 de Gênesis, capítulo 6, está dizendo assim: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, e dela geraram filho, e este eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama. Eles fazem confusão nessa parte aqui, meus amados irmãos, que a partir desse momento, muitos pensam que havia gigantes na face da terra. Aonde eu acabei de citar, que eles pegam os textos apócrifos do livro de Enoque, aonde eles põem aqueles anjos caídos para a terra, que são os sentinelas, e eles fazem uma mistura ali, onde eles falam que nasceram os gigantes na terra. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, nesse próprio versículo aqui, já dá para a gente eliminar essa ideia já, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, como também depois. Então quer dizer que já existiam gigantes na terra. Mas que gigantes é esse, pastor Wagner? Esse gigante da qual a Bíblia se refere aqui, meus irmãos, é um termo que a Bíblia está usando para falar que existia homens maus, ruins, né? Homens gigantes, assim, de uma personalidade. Os gigantes que ele fala é a personalidade daquelas pessoas que existiam na terra, que eram pessoas más, pessoas terríveis, eram tiranos, né? Eram pessoas extremamente ruins. Por que nasceram essas pessoas? Por que haviam esses gigantes, meus amados irmãos? Porque a natureza humana era de uma natureza decaída de Caim, né? Vinha ali da linhagem de Caim,
onde Caim, o próprio Caim, matou o seu irmão. Ele foi o primeiro homem a derrubar sangue na face da terra. E dali, da linhagem de Caim, veio uma descendência de gigantes. Mas os gigantes que ele está falando aqui, no próprio contexto, ele já explica aqui, ó. Os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, o gigante que ele está se referindo aqui, os gigantes, meus amados irmãos, eram esses valentes, né? Homens de fama. Agora, para explicar essa parte, meus amados, dos gigantes, por que eles falam gigante? Por que muita gente faz confusão acerca desse gigante? A questão é a seguinte, meus amados irmãos, é que quando a Bíblia foi traduzida para a Septuaginta, né, que foi a versão grega, que foram ali 70 sábios ali, pessoas versadas no grego e no hebraico, para traduzir a Bíblia e fazer a Septuaginta, que é a versão dos 70, eles compararam os gigantes de Números 13, eles pegaram e fizeram um padrão só, eles padronizaram, né? Como lá está Néfilins, e lá realmente significa gigantes, eles trouxeram esses gigantes e colocaram aqui no Gênesis, né? Capítulo 6, verso de número 4 em diante, né, meus amados? Verso 2, 4 em diante. Então eles padronizaram, eles quiseram padronizar, mas a verdade, na verdade, tem um leve erro aí de tradução do grego para o hebraico, né? Ou seja, do hebraico para o grego. E esse gigante, meus amados, que eles falam que nasceram na terra, as pessoas, os pregadores, alguns pastores, teólogos, historiadores, falam que esses gigantes eram seres gigantes mesmo, literalmente falando, eram seres que tinham mais de 150 metros de altura, e eles tinham ali uma fome tremenda, né? Nasceram, eles eram híbridos, meio homem, meio gigante, meio extraterrestre, e eles eram híbridos, né? Eles comiam árvore, comiam frutas, eles tinham uma fome terrível, incontrolável. Então esse raciocínio aí, meus amados irmãos, é até um pouquinho assim, é muito forçado, porque ele acaba sendo assim até um pouquinho mitológico, né? Não tem como provar esse raciocínio. Então é muito forçado para você dizer que eram os gigantes mesmo, nessa linha de raciocínio aí. Ajude-nos. Ajudar vocês? Tentamos ajudar a sua espécie uma vez e perdemos tudo por causa dos homens. Nem tudo. Podemos salvar o que restou e servir de novo o Criador. Sua cobra traiçoeira! Então, meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida aí, mande aí nos comentários aí, faça a sua pergunta aí, na medida do possível nós estaremos respondendo para você. Esse foi o nosso estudo. Já peço aos irmãos, deixe seu like, compartilhe. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.